eu gasto muito menos daquilo que eu ganho, assim, 1.200.000 por ano, não é por dia, tá, eu vou chegar lá, mas 1.200.000 por ano de dividendos, já é suficiente para eu manter a minha carteira crescendo, enfim, não tiro nada disso. Tiro uma boa parte, pelo menos entre 30 e 40% e tento pôr na bolsa todos os meses. Hoje, para o investidor que fala assim: "Pô, eu quero replicar a carteira do Barsi", é possível? Perfeitamente possível. Claro que não necessariamente ele vai ter o mesmo retorno, porque os preços são diferentes, né, é muito por disso, porque as nossas carteiras pessoais, inclusive a minha carteira não é igual à carteira do Barsi, depende do timing que você começa, do seu poder de aporte mensal, inclusive do horizonte de investimento que você tem pela frente, né, então Teu pai é muquirana, frugal ou econômico? Qual é o luxo do Barsi? Não, 1.000.000 por sabe. dia é um baita de um luxo, né. Teu pai é muquirana, frugal ou econômico? Ele é feliz, e como diria a Sêneca, né, ele é feliz com pouco. Então, acho que ele é o cara que aprendeu aí o elixir da felicidade, né, ele faz o que ele gosta e não tá nem aí para o que ninguém pensa dele. Mas sim, ele vive de uma forma bastante frugal, né. Particularmente, já falei isso algumas vezes pra ele: "Adianta? Não adianta", né. Poderia se dar algum tipo de conforto maior? Poderia, mas não é o que faz ele feliz, ter barco, ter avião, ter a gente mora num apartamento de 350 metros quadrados, que é muito mais do que a gente precisa. A gente vai de motorista todo dia, agora vamos de motorista, tivemos um upgrade para o escritório. Tivemos um upgrade muito maior. Então. E é isso. Barsi com 90 anos. Ele não trabalha, de Acho que ele tá tricota, 86. tá novão, hein. Bonitão, tá inteiraço, Ah, inteiraço, vai começar a treinar agora. aí sim, hein. Aguarde, Barsi no Ironman. Quem sabe vocês não se encontram lá, já pensou? Fácil em Barsi, assim, ó. Ele tem essa pira de viver, porra, de viver o máximo que der e Total, total. Inclusive pra ele o segredo da vida, de viver bastante, é uma taça de vinho todo dia e nunca parar de trabalhar. Porque é aquilo, né, ele vai trabalhar, ele tá olhando na tela, ele tá lendo balanço, ele tá lendo notícia, ele tá você se mantém ativo, né, com propósito. Ele faz o que ele tem tesão, então o que ele gosta de ver é ver o dividendo cair na conta. Não tem como. Esse é o tesão dele. É o tesão dele. Ele gosta e cada vez que tá maior ele fala: Ele "Cara", gosta de fazer dinheiro. sim, mas vamos É isso. tá, mas é isso, mas esse é esse é o isso. tesão É o dele. tesão Aquele dele. cara que, tipo assim, pô, eu quero ter uma casa de praia, mas não precisa ser a puta da mansão pra pô, com Alexa, não sei o que lá. Uhum. Mas ele tem, ele gosta de ter ou não, é tipo: "Porra, não quero nada, não preciso Não, a gente tem uma casa na praia. Assim, as coisas, mas não é uma mansão. Pô, é um apezinho legal, de dinheiro, eu quero já é um apezinho legal, que inclusive a gente vai uma vez a cada, sei lá, 4 meses, entendeu, e fica lá fechado. qual é o luxo do Barsi? Não é possível". Ver dividendo caindo na Mas é isso, né, 1.000.000 por dia é um baita de um luxo, né. Então, mas porra, eu quero saber lifestyle do Barsi, meu irmão. Alguma coisa tem, o cara deve tomar uma cerveja marcada. ah não, vizinho, o vinho é bom. O vinho é razoável. Ó, ó, O estamos chegando. Estão chegando, estamos Vinha razoável o quê? 2 continhos? Não, ele toma vinho todo dia. Imagina, ele faz sabe, ele faz a tá, ele faz a conta do juro composto do vinho também. Não, não, eu diria que ele toma, vai, um Angélica Zapata. Tá bom, vai, para um dia a dia? Não é possível que o Tá coroa tenha bom, um luxo, não é possível um não luxo. tem, não tem, só tô Viagem buscando aqui. executiva. Não, também. mas não viaja. Mas eu também não vou. Eu também não vou de executiva. Eu acho um absurdo gastar 60.000 de passagem. Pô, essa é a polêmica, essa é a polêmica. Não, mas a última vez que ele andou de avião pra longe, pra além de Gramado, que a gente vai, assim, aqui perto, né, que ele não tem muita mais paciência, foi em 2023. A gente foi pra Miami, assistiu o Miami Open e não quis ir de business. Eu falei: "Eu compro para o senhor, eu vou lá no econômico, não ligo, tal". "Não, não, não, não. Compra aí, fica dando dinheiro pra essas empresas aéreas aí". Ele também não investe em empresa aérea, Também não. então tá. Eu acho que a pobreza, ela deixa marcas diferentes em cada um, né, então ele passou por coisas muito difíceis, muito Quando ele difíceis. era criança. Quando ele era criança, então cresceu num cortiço, ele foi o homem da casa desde muito cedo, perdeu o pai com 1 ano, então ele era o Quantos cara irmãos ele que tem? ele não tem irmãos.
Só tem Darcy não tem irmãos, ele era filho único, então era ele que mantinha a casa. Como é que é pra você falar assim, tipo, em terceira pessoa do teu pai? Sabe que eu já tô acostumada? Porque eu trabalho com ele, né, então no trabalho é Darcy, em casa pai, papai, papito. Isso aí deve ser uma loucura, né. É uma loucura. Mas é engraçado, são 2 chapéus claros na minha cabeça, são 2 personalidades Você diferentes. fala aqui como se ele fosse o CEO, assim, né, como se ele fosse a instituição. Ele tem 2 personalidades, eu também tenho 2 personalidades diferentes, uma no trabalho e uma em casa, completamente diferente, assim. É engraçado, né. Não, eu não diria que é uma máscara, mas eu acho que é uma posição que você assume ali, né, às vezes até a voz muda, eu percebo, eu tô fazendo uma live, alguma coisa, a sua voz muda, a sua forma de se impor, né. Então a gente, até pra melhor convivência em casa, a gente separa essas 2 personas. Mas você e seus irmãos puxaram essa frugalidade dele? Ah, em boa medida sim. Assim, há quem diga que eu tenho uma vida mais, né, Puxou. viagenzinhas e tal, mas eu gasto muito menos daquilo que eu ganho, assim, 1.200.000 por ano, não é por dia, tá, não vou chegar lá, mas 1.200.000 por ano de dividendos, já é suficiente para eu manter a minha carteira crescendo, enfim, não tiro nada disso. Eu tenho prolabore que eu tiro da empresa, eu tenho outras atividades que eu exerço como conselheira, enfim. Então e ainda dessa renda mensal eu ainda tiro uma boa parte, pelo menos entre 30 e 40% e tento pôr na bolsa todos os meses. Então, eu mantenho meus custos fixos baixos, para que um mês ou outro eu possa ter a minha viagem. Mas qual o teu luxo? Tu tem algum É, viajar. bolsa, joia, nada? Não, eu tenho bolsa, mas eu vou falar pra você, faz 6 meses que eu dei uma virada É uma de brocha. chave na minha deu uma virada de chave na minha cabeça. Eu fui olhar o balanço da LVMH. Falei: "Cara, não é possível que a gente pague uma fortuna para os caras não gastarem nada pra fabricar essa porcaria. Tô do lado errado, né, não tenho que comprar bolsa, né, eu tenho que esperar a cotação cair pra eu comprar, eu eles. quero vender para os trouxa, né", aquelas assim, né, então, modo de falar, claro, de brincadeira. Não faz sentido, sabe. É disso que a gente quer. É pra isso que a gente grava. Porra, é pra isso. Que maravilhoso! A gente tá aqui pra arrancar esses momentos. Eu já fui muito mais gastona, eu tô bem Frugal. puta, cara, de uns 6 meses pra cá eu tô no meu ano do escorpião. Tô assim. Voltando ao tema de como a pobreza impacta cada um. Você falou que teu pai, com 1 ano, perdeu o pai e muito Isso, cortiço. exato. Como é que foi esse começo de vida dele que você acha que marcou muito ele pra ele ser a pessoa que ele é hoje? Então como ele sempre foi o homem da casa, de ter que manter esse medo constante de voltar pra pobreza, né, porque eles foram evoluindo de vida, meu pai começou a trabalhar com 7 anos como engraxate, minha avó sempre exigiu que ele estudasse muito. Então ele foi galgando o lugar dele, foi estudar contabilidade, começou um escritório, depois não escritório, depois, descobriu a bolsa, enfim, foi trabalhar com auditoria, ele tinha vários empregos ao mesmo tempo, né. Então acho que esse medo de voltar à pobreza é algo que sempre ele Bate carregou junto com ele. É, exatamente. E pelo fato dele ter quase 100% do patrimônio dele em bolsa e já ter vivido várias quedas de 70, 80% ao longo da vida, eu acho que não é algo que ele considere, do tipo: "Ah, sou bilionário", não é algo que ele leve em consideração, porque ele sabe que amanhã pode vir uma grande crise, como veio no covid, por exemplo, Tu falou, né, que vocês saíram de bilhão, né? deixou de ser bilionário, exatamente, e aí esse título perde É. importância, não serve pra nada, exatamente, então o que ele fala, é a métrica do ego. Então a métrica dele é o dividendo. E você que nasceu, entre aspas, em berço esplêndido mesmo com Uhum. toda essa frugalidade, como que foi pra você isso? Porque, assim, você não sabia até os 17 anos que seu pai era bilionário. Não tinha a menor ideia. E assim, a vida que a gente vivia, até hoje, assim, não reflete o título filha de um bilionário. Nunca foi assim. Eu vivi cresci no interior de São Paulo, em Mariporã. E, cara, eu estudava numa escola normal, não era escola de magnata, assim, não tinha motorista, não tinha cartão ilimitado, eu usava o uniforme da escola normal e era uma criança normal, né? Claro, muito consciente dos meus privilégios, de estudar em escola particular, de ter a oportunidade de viajar 1, 2 vezes por ano pra fora, ter acesso à cultura, um monte de coisa. Mas, pô, minha casa era um sítio.
Era uma casa normal, não era uma mansão, não era nada, era uma vida muito confortável, mas não tinha nenhum luxo. Então eu nunca tive nenhuma pista pelo nosso estilo de vida, assim, não tinha carro importado, nada disso, de que a gente era bilionário, entende? A nosso estilo de vida não refletia Sim. isso. E naquela época ninguém falava de ações, era um mercado muito nichado e, de fato, para poucas pessoas, né. Até 2016 a gente tinha 500.000 pessoas investindo no Brasil, em renda variável, né, então era um mercado muito pequeno. E aí foi quando eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo para estudar, entrei na faculdade para fazer economia, que coincidentemente 2012, 2013 ali foi quando as ações começaram a ir para mídia de novo, né, então aí maio de 2012 eu passando em frente a uma banca de jornal, ali na Rua Maria Antônia, nunca vou esquecer essa cena, ainda bem que eu tinha uma amiga comigo como testemunha, uma vizinha. E aí eu passei na banca de jornal, eu tomei um susto, né, primeiro eu olhei eu falei: "Não, quê? Não, não é possível", Mas já comprei a de revi bolsa, tal. já falava de bolsa, eu Já tinha te ensinado a investir, eu já investi e etcétera, é que eu não tinha a noção da magnitude. da magnitude não só do patrimônio, mas o que ele representava para o mercado, não tinha a menor ideia. E foi justamente no ano que eu fui começar a trabalhar com ele na corretora, então, meio que as coisas se alinharam Aí ali. você viu a capa e aí? Eu vi a capa, eu levei para casa, né, fui pedir Mas você explicações. leu? Eu li, claro, a capa. Qual que foi a tua reação na hora? A capa era "As maiores fortunas da bolsa", e a hora que eu abri a revista e vi 1 bilhão, quase engasguei, né. E Puta, maluco, Zé, voltando a lojinha na hora, chegava em casa e a boleta, parava aqui, ó. detalhe, voltei de ônibus pra casa, normal, era a minha rotina, saía 4h45 Eu já ficou chegar sítio, as galinhas voando, os gatos gritando, meu irmão, os pintos, porra, tá maluco. Que é isso? Que é isso? Porra, essa ti jogava as revistas lá de cima, tá. um monte, né, Con todas, sabe, Você já banqueteira. Mas você chegou pra pedir explicação para o teu pai, e aí? A primeira pergunta que eu fiz foi: "Pai, isso aqui confere, assim, por que que você Era mal mesmo, 900. por que que você só me deu R$ 300 de mesada pra eu começar a investir?" Ele foi a minha primeira pergunta, e ele me explicou: "Olha, não foi uma coisa de caso pensado e, enfim, a gente não eu não levo um estilo de vida de bilionário, porque eu não tenho 1 bilhão na minha conta. 1 bilhão é quanto valem as empresas que eu invisto. Amanhã pode não ser isso, pode ser mais, pode ser menos." É a participação que vale. Exatamente, é o valor de mercado. Aí passou batido, aí anos depois vem 1 milhão por dia, ele fala: "Porra, pai, agora é 1 milhão por dia, foda". Não, aí já não dá mais pra esconder, né, eu já trabalhava com ele, então eu abro o home broker, eu vejo todo dia lá, ô maravilha. Deve ser um dia triste, deve ser mais batido, né. Vocês investem bastante fora também do Brasil ou Não, grande parte do patrimônio 100% no Brasil. Por que isso? Por que não diversificar? Eu entendi que você falou desse lance que aqui tem mais oportunidade que lá, mas, numa constituição de patrimônio não faria sentido ter uma parte dolarizada? Uhum. Eu tenho uma pequena parte, mas é uma reserva de emergência que eu deixo lá pra fora e é uma reserva pra gastar, é pra viajar. Mas eu não considero investimento, não, eu. Meu pai tem uns dólares também, mas ele gosta de Moeda, deve ser moeda aí. moeda. Deve ser, Eu acho mas trouxa. não, é só um hectare que aí ele botou o subterrâneo lá e guarda lá a moeda. A tia de médio. Chupatinhas, né, só o cofre, só ele nadando no cofre. Tatinho ali que ele foi botando a moeda ali, Não, mas figura de dólar. é muito pouco, uma liquidez, frente ao patrimônio não nem dá no Relevante. gráfico da pizza 0,00000. Mas essa é uma provocação que a gente se faz todas as vezes, e todas as vezes a gente chega à conclusão que as oportunidades estão aqui. Então a gente, enquanto houver oportunidade de fazer stock picking, continuaremos aqui. É uma questão de como o próprio Warren Buffett fala, de zona de competência. Para o que a gente faz, ter contato com os executivos, conhecer na vírgula como o negócio funciona, e querendo ou não, você estando no seu país, você tem algumas vantagens competitivas que, pô, explica o Brasil para gringo. Óbvio que ninguém quer investir aqui, né, com É só você mostrar treasuries. É só tu mostrar uma foto de um poste e aqueles fios todo entrelaçado, né, entende, né, como isso funciona, funciona. Mas As trancos e barrancos, sim, mas funciona. funciona, isso aqui funciona. Passa energia de um lado para o outro, de vez em Pois é, gato ali. então é onde a gente se Então, considera com grandes vantagens competitivas ainda, né. Não quer dizer que vai ser assim para sempre, né, assim, não dá pra gente ser
obviamente tão categórico nisso, mas toda vez que a gente se debruça sobre esse assunto, a gente acaba investindo aqui no Brasil de novo. Inclusive, nos Já setores que para pra pensar, meu irmão, custo de vida abaixo, 1 milhão por dia, ou seja, a cada 3 anos ele mete mais outro bi, na marra. Pois. é isso mesmo. Pois é. Então, assim, ainda tem muito enquanto dorme. É, foda. O Barça tá reficando bilionário. É isso aí. E agora, cripto, Bitcoin, não paga dividendo, Não paga dividendo. então você passa longe. Não paga dividendo e não tem fluxo de caixa. Então, não é aderente A tua tese. à minha tese. Não tenho nada contra, mas também prefiro não me expor àquilo que eu não conheço profundamente, àquilo que eu não consigo calcular quanto vale, né. Claro, existe um valor intrínseco do ativo, sem dúvida nenhuma, mas é um ativo que ainda está caminhando, por exemplo, para regulamentação. Eu particularmente não me sinto confortável em colocar nem que seja R$ 1 num negócio que eu não sei para onde vai, que não é regulamentado, enfim. De novo, entendo, acho muito legal inclusive quem se aprofunda nesse assunto, mas não é para mim. Acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer quando um negócio não é para você, né. E você vai ter que se acostumar também, investidor de bolsa passa por isso a todo momento, né, ver os outros surfando uma onda que você não vai surfar. Faz parte. Não dá para ter tudo, né, então eu prefiro ficar aí no meu foco. Qual foi o maior extremo que você já viveu na sua vida e depois na bolsa? Nossa, na minha vida, deixa eu separar, na vida pessoal, o maior extremo que eu já vivi foi ter perdido 30 quilos. Perdi 30 quilos. Conta essa história pra gente. Olha, eu lógico, assim, né, empreendedora nova, enfim, mergulhando num mundo completamente novo pra mim, e eu mergulhei de cabeça, me dediquei de corpo e alma a isso, e é muito comum, né, quando você foca muito numa coisa, você acaba esquecendo de outras que também são importantes pra você ter uma vida pessoal bem-sucedida, né. Então, saúde, rotina de alimentação, exercício, porque, cara, isso ficou por não diria nem segundo plano, ficou terceiro, quarto, quinto plano, zero prioridade na minha vida. E aí foi justamente ali entre 19, finalzinho de 19, 2020, eu comecei a ter um sentimento muito ruim, assim, de hipocrisia, do tipo, eu ensino as pessoas uma coisa que é extremamente difícil para a maioria, que é você aportar todos os meses, pensar a longo prazo, eh, você ter uma renda para o futuro, né, você precisa se antecipar aos problemas que podem vir na velhice, e eu, hipocritamente, não tô cuidando da minha saúde, até que um médico me disse que: "Olha, parabéns, você vai ter muitos dividendos no futuro, mas eu não sei se você vai ter saúde para usufruir Tem deles". futuro, tem Exato. dividendo. Tem dividendo, mas não tem saúde para chegar lá na frente, né, e eu tinha 25 anos, né, então Mas com foi um 20 para clique 25 você ganhou muito peso. muito também, eu sempre oscilei muito na balança, assim, a vida saudável nunca foi um foco pra mim. Eu sempre fiquei naquela de: "Ah, faz uma dieta pra, sei lá, para o réveillon, e aí engorda tudo de novo, e aí vem um momento de estresse, joga todas as emoções na comida", então eu nunca tive um plano pra isso, que é o que eu ensino, gente, na vida financeira, né, que acaba sendo muito mais difícil pra maioria das pessoas. Então foi uma grande virada de chave pra mim, eu falei: "Bom, eu preciso ter um plano pra isso, não vai acontecer do dia pra noite". E o meu objetivo, se ele é de longo prazo, não é emagrecer 30 quilos. O meu objetivo é ter uma vida saudável em que eu possa usufruir dos meus dividendos. E aí você vai fazendo o melhor que você pode, E teve melhor a a cada dia. virada de chave ali, teve aquele dia que você falou: "Putz, vou mudar"? Né, acho que foi esse dia que eu fui no médico, o dia que ele me falou, inclusive um médico que fez o nosso curso e falou: "Olha", falou a minha língua, né, "Você não vai ter saúde para usufruir dos seus dividendos, tá pré-diabética". Eu tinha tido, na época não, mas depois fui diagnosticada num burnout, então deu tela azul, não conseguia pensar em nada, assim, eu tinha enxaquecas terríveis, além do ganho de peso, né, que a gente geralmente o nosso corpo reflete aquilo que a gente faz todos os dias, né, o que a gente faz com consistência. Então, mau humor, não conseguia dormir direito, me sentia permanentemente cansada, assim, eu dormia e já acordava cansada. Então, obviamente que tudo isso vai refletindo a médio e longo prazo, né, então foi esse sentimento de me sentir uma hipócrita, de ensinar uma coisa e praticar outra na vida pessoal, que me fez buscar ajuda, né. E foi acho que uma das melhores coisas que eu fiz. Então foi ao extremo aí, 30 quilos. Caramba, hein, que loucura. É.
Perdi não, loucura. perdi porque eu não quero encontrar, né, eliminei. Queimei. Boa, essa é boa, essa eu vou e como investidora? Pode Não, ser? não, acho que não, eu acho que como investidor, como profissional, talvez expandindo um pouco, foi quando eu pedi demissão. Primeiro foi uma decisão que meu pai falou: "Você tá ficando maluca, Mas você trabalhava você onde? é louca", eu trabalhava numa corretora. Trabalhava ainda na Elite, foi onde eu comecei a minha carreira, e eu estava evoluindo na carreira de analista de ações. Eu sou analista CNPI, mas hoje analiso pra mim mesma, né. E na época, poxa, super legal, a carteira estava crescendo, clientes da corretora crescendo, os relatórios que eu escrevia, que o time escrevia, né, super bem conceituados, a corretora super me incentivando a abrir um canal para a corretora, ser a porta-voz, para falar de ações, para falar de dividendos, e eu falei: "Não, não vou fazer para os outros, né, se eu tiver que fazer, eu vou fazer para mim", né, assim, eu sendo dona do negócio, né. E enfim, e começamos o AGF em abril de 2019, a gente já tinha eu, o Fábio e o Felipe, a gente já vinha maturando essa ideia ao longo de 2018. E em 2019 a gente falou: "Cara, quer saber? A gente comprou uma cortina horrorosa", era um chroma key no Mercado Livre, uma tela um lençol verde horroroso e, cara, a gente começou a gravar do celular, assim, era patético. Sabe aquelas coisas patéticas que você fala: "Meu Deus, tenho 2 graduações, 2 pós-graduações, tô eu aqui", sabe, assim, essas coisas, enfim. E foi um sucesso, a gente fez a primeira palestra da empresa dia 10 de abril de 2019. Que a E se passaram 9 meses, o negócio estava indo de vento em popa, até aquele momento eu tinha meu trabalho, da Negócio. das 8 da manhã às 8 da noite. Das 8 da noite em diante é o horário que eu tinha para fazer vídeo, para gravar o curso, escrever as coisas, escrever os artigos, etcétera. Até que chegou o momento que eu falei: "Bom, eu vou ter que tomar uma decisão. O negócio tá andando, já estava fazendo uma reservinha financeira maior durante esse tempo", e eu falei: "Vou me dedicar só a isso e a minha carteira pessoal", né, porque começou a criar um conflito pra mim também, do tipo, eu era analista de uma corretora, eu falava sobre essas ações abertamente no perfil do AGF, e eu comprava coisas pra mim. E o analista CNPI, quando ele responde para uma carteira ou trabalha para uma corretora, ele tem uma janela, um período de 30 dias antes do relatório, que ele não pode negociar. Então também começou a me causar um desconforto do tipo, eu sei o caminho para ficar rica, mas eu não posso fazer, entende? Então eu preferi deixar de ser analista para os outros e ser analista para mim e para os meus clientes, né, irado. de uma forma de uma forma diferente, de uma forma mais escalável, né. E pedi demissão no final do ano. E meu pai falou: "Você tá ficando maluca, esse negócio de internet, que você vai fazer? Vai ficar falando de ação? Ninguém quer saber de ação, eu tô aqui há 50 anos falando pra esse povo comprar ação. Você acha que na internet você vai ver?" Eu falei: "Pai, confia em mim, tem muito maluco aí que gosta de você, fica tranquilo que vai dar tudo certo, sua estratégia funciona, ela é comprovada, dá pra gente provar por A mais B que funciona, todos nós aqui fazemos na vida pessoal e aplicamos. Então, a partir daí pedi demissão e foquei 100% nisso".